Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa conversa sobre oportunidades e desafios no setor para os produtos de saúde. Essa é uma iniciativa da ABRAID, a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. E nessa conversa nós temos a participação do Adriano Bragança, que é o CEO da Health Mercantil. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, Sabrina, tudo bem, Davi? E o Davi Uemoto, que é o gerente executivo da ABRAID. Davi, mais uma vez, obrigado pela parceria. Obrigado, Sabrina, um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu, Sabrina Pires, jornalista, que comando essa conversa, e começo com você, Adriano, te perguntando sobre esse cenário que nós temos hoje. Tantos desafios, não só em tributos, mas também em questão política mesmo, um cenário econômico desafiador. E a gente tem aqui as regras para o setor bancário, o setor empresarial, nesse meio do caminho, como as oportunidades aparecem. Existem oportunidades e são muitas, não? O que eu vou falar propriamente é mais em relação à retenção de faturamento, que é o que eu convivo todos os dias na operação da Health Mercantil. Não é? Isso é uma oportunidade? É uma oportunidade não só para distribuidores, para as empresas do setor, então acho que é para todo o setor da saúde suplementar, né? Porque a Health ela vem com uma visão de reestruturar esse modelo financeiro que acontece hoje no setor, que tem se tornado cada vez mais difícil para as empresas que fornecem produtos para a saúde, né? Principalmente, acho que a ABRAID acaba aportando dentro da associação. E o que a gente nota, já nesses últimos anos, cada vez mais esse lapso temporal de retenção, de pagamento dessas empresas, sufocando empresas cada vez mais ou diminuindo ou até mesmo fechando nesse setor. Esse é o cenário que nós temos basicamente hoje. E é um cenário que, na minha opinião pessoal, é muito estranho, porque você não deixa de pagar a fonte pagadora, que são as operadoras, você não deixa de pagar os hospitais, se você deixa de pagar, elas não atendem o paciente. Então, os pacientes pagam as operadoras e, em consequência disso, as operadoras não pagam quem fornece os produtos para salvar a vida desses pacientes. A Health, obviamente, nasce desse conceito, porque, para quem não sabe, eu fui distribuidor por aproximadamente 18 anos, mas na saúde atuando há propriamente 21 anos. E eu passei por todos esses desafios, né? Eu posso dizer com propriedade cada aperto que eu passei, cada ponto dessas dificuldades, porque isso vem acontecendo desde 2015, propriamente dito, essa mudança de comportamento no setor. Ou seja, uma dor que você sentiu, então, que veio a solução, como resolver. Isso, precisei procurar uma solução para mim, no momento onde eu era distribuidor, e após ter, de fato, achado uma solução para o momento que eu estava passando, eu recordo bem, foi na época do Covid, que ficou pior ainda, que ninguém conseguia nem comunicação com a operadora para faturar. Estava todos de home office, e dali surge uma oportunidade, um pensamento, onde eu consegui estruturar essa operação financeira para a distribuidora que eu era dono. E após isso, ter funcionado para mim como distribuidor, eu resolvi de fato ir para o mercado para oferecer a mesma solução que eu naquele momento tinha tomado e tinha resolvido meus problemas. Como foi essa solução especificamente? Como a gente já vinha passando a questão do faturamento, sempre um prazo muito longo para liberarem faturamento. Último da fila. É sempre o último da fila, né? O distribuidor é sempre o último da fila, e é uma incoerência total, na minha visão, porque, na minha humilde opinião, vou até falar isso como um descargo emocional do meu coração. Você pode ter o melhor médico, você pode ter o melhor hospital, mas se você não tiver o produto na sala, não adianta. Então, eu acho uma inversão de valores, mas essa inversão de valores ela tá pautada na força econômica das operadoras. E, propriamente dito, na desunião da classe. É uma classe que, ao meu ver, não se trata da associação, mas de todos os distribuidores. Não existe uma união, de fato,
dessa classe, do distribuidor entre si, para tomar algumas medidas que precisam ser tomadas. Ou seja, para dar força. Para dar força, tem, na verdade, porque a Abradee unida, só talvez não resolve, né? E não são 300 distribuidores, na nossa pesquisa são aproximadamente 2.600 distribuidores de OPME, sem contar os outros, que também passam por isso, de medicamento, enfim. Então existe uma desunião muito grande nessa classe e acaba... As fontes pagadoras, operadores e hospitais se aproveitam disso, que são os grandes líderes econômicos do setor, né? Mas voltando ao tema, como eu não conseguia mais liberar faturamento em forma alguma naquele momento do Covid, a solução que eu vi para aquilo, tendo pendências imensas, milhões a faturar, era tentar antecipar sem nota, né? E dali me veio como diz, no desespero vem a solução, né? Me veio o insight de construir um lastro que o mercado financeiro aceitasse. Esse foi o maior desafio, né? Na verdade, até hoje, você comunicar o setor da saúde para o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro, ele enxerga a saúde como hospital e operadora. Ele malmente tem a visão de que existe, de fato, o distribuidor, as empresas que de fato sustentam a saúde suplementar do Brasil. Ao meu ver, quem sustenta a saúde suplementar do Brasil é o distribuidor, porque ele é o último a receber, mas ele tem que manter produto na sala cirúrgica, ele tem que manter o fornecimento. E obtive o êxito. Consegui quem comprasse minha ideia naquele momento, como parceiro, e fui fazendo essa operação para a distribuidora no momento do Covid, e de fato surge assim. E aí a gente, né, decide entrar no mercado para estender a mão para essa solução que eu usei para mim, para o mercado. Só uma dúvida, antes de eu passar aqui para o Davi, e falar desse ecossistema e da necessidade de pressão e de entendimento para que seja um jogo de ganha-ganha. 4 anos depois, quase, desse episódio e de conseguir dar um formato e uma roupagem que possa atender a todos nesse mercado, o que a gente enxerga é que tem muito espaço para isso ou tem sustentabilidade? Essa é a minha pergunta. Tem total sustentabilidade pelo simples fato, vou colocar um simples fato, porque os produtos são desenvolvidos, esses produtos e soluções financeiras que a gente oferece para o setor da saúde, 100% para o setor da saúde, né? A Health, ela é um hub de soluções, mas como veículo financeiro nós temos um FDIC próprio, que é um fundo de investimento em direito creditório, chamado FDIC Health Mercantil. Então todos esses produtos que nós desenvolvemos, as contas, as possibilidades de não ferir a margem do distribuidor de produto para a saúde, ela é levada em consideração, até porque é construído por alguém que conhece das margens, conhecem dos custos das operações que eles têm. Então, hoje eu posso te dizer, são quase 4 anos, são mais de 130, 40 distribuidoras já na operação, fazendo antecipações no fundo, tá? E constantemente a gente recebe mais distribuidores, mais empresas em busca dessa solução. Então a gente vem numa crescente e acompanhando também a satisfação deles, porque a gente recebe, eu recebo o feedback de muitos, até porque fui do setor, conheço muito desses distribuidores, e eu recebo esse feedback na empresa, né? De que, ainda bem que vocês apareceram, porque não tinha mais para onde buscar uma forma de sustentar a empresa. E o próprio fato, você vê, né? Nós somos o único fundo no Brasil que fazemos antecipação sem a necessidade da nota fiscal. Principalmente quando se trata de produto para a saúde, que é um mercado muito complexo, né? Você precisa entender de fato para poder fazer isso. E isso de fato sanou o problema do distribuidor, porque hoje ele tem uma venda à vista. Ele faz uma cirurgia hoje e amanhã ele pode antecipar sem precisar esperar a autorização de faturamento, a emissão da nota, que aí já se passaram 60, 90 dias até 120 dias para ele conseguir fazer uma antecipação de nota no banco ou qualquer outra instituição financeira. Adriano, quando um cliente te descobre e senta na sua frente e fala, olha, o meu problema é tal e eu preciso, qual que é, assim, número 1 que chega para você? É o fluxo de caixa. O desencontro do fluxo de caixa, a imprevisibilidade deles no fluxo de caixa,
é o que vai gerando todos os outros problemas. Você vai atrasa impostos, você atrasa compromissos com os seus fabricantes, seus fornecedores, e isso é uma cascata. Em última instância quebra. Em última instância quebra, porque até mesmo as fabricantes, importadoras, não acompanham o mesmo ritmo do mercado de saúde para o distribuidor. Né? A fabricante ela quer receber com 30, 60, 90, o distribuidor vai receber com 180. Não tem o lapso temporal não se encontram. Então, vai haver o fluxo de caixa desequilibrado. Muitas das vezes o que ocorre, quando ele não paga um fornecedor, vai ter o bloqueio da sua reposição, quando ele não tem material para atender, tá fadado ao fim. Agora, Davi, a gente vai falar aqui, tem 4 anos a empresa e tem oportunidades e serviços e soluções que têm aparecido, ou seja, há uma demanda grande, né, do setor. Mas antes da gente chegar nessas novidades, eu queria te perguntar, em geral, por que é tão difícil essa conversa, né, e que seja um ambiente saudável e positivo para todos os lados, sem aqui demonizar nenhum setor, nenhum parceiro aí dessa mesa, né? Excelente, Sabrina. Acho que esse é um ponto super importante, né? Que a gente tem trazido na Abraide, e o Adriano sabe disso, a gente tem proposto uma agenda muito, de certa forma, resolutiva e, com perdão da redundância, aí, propositiva. Por isso que nós estamos em contato com a Health Mercantil para trazer valor e soluções a esses problemas. Aos problemas, porque o que a gente percebe é que é preciso ter a solução, mas é preciso entender do mercado. Isso. Porque se você não sentiu essa dor, e se você não sabe o detalhe que faz toda a diferença para cá ou para lá, não sai uma solução. Perdão. Isso. Então, esses problemas que são recorrentes, né? A gente citou a questão da retenção de faturamento. Hoje, a retenção, pela nossa última pesquisa, atingiu 2 bilhões de reais. Então, o nosso associado, ele costuma falar que é um dinheiro que ele está na nuvem. É um dinheiro que ele existe, ele tem direito a receber aquilo, mas, de certa forma, ele está perdido. Então, isso gera uma série de problemas, né? Tem que isso fazer um download que não consegue. Exatamente. Então, tem esse problema financeiro que o Adriano comentou. Então, tem um risco financeiro gigantesco. Hoje eu até li uma expressão, achei super interessante, que é como se o distribuidor ele fosse um banco informal sem spread. Então, de certa forma, ele está emprestando dinheiro para a fonte pagadora, mas sem receber juros. E tendo um risco gigantesco, além do risco financeiro, é importante frisar aqui, Sabrina, que ele tem um risco tributário também. Porque uma vez que ele não fatura, ele não emite a nota fiscal, ele está exposto a uma série de questões tributárias também. Até pode correr multas relacionadas a isso. Então, o que a gente traz na Abraide, eu costumo dizer que é quase como um mosaico, uma série de quebra-cabeças. Então, tem a questão financeira, que o Adriano comentou super bem, tem a questão tributária, tem a questão regulatória, porque tem toda uma relação de rastreabilidade do produto. Porque imagina assim, Sabrina, a gente está numa cadeia de valor. Então tem o distribuidor fornece para o hospital realiza uma cirurgia no paciente e quem paga isso é a fonte pagadora, né? Então tem que ter toda uma rastreabilidade desse produto. Imagina que em alguns casos o produto ele já foi utilizado, por exemplo, no Adriano, na paciente Sabrina, mas ele não foi faturado. E nós já vimos alguns casos nesse sentido, até do ponto de vista tributário. Porque assim, tem o acompanhamento da nota fiscal de remessa, foi o produto, voltou tanto produto e o auditor fala, poxa, cadê a subtração disso aqui? Sinal de que foi vendido. Foi faturado? Ah, não foi faturado. Mas por que não foi faturado, né, Adriano? Não foi porque uma terceira parte não autorizou aquilo que já foi utilizado. E aí fica de mãos atadas. Nós ficamos de mãos atadas.
Então, o que a Braide propõe, e aqui a gente faz um convite também para os hospitais e operadoras de planos de saúde, para que a gente possa sentar juntos à mesa e discutir esses pontos, até do ponto de vista de sistema. Porque se o problema ele é de sistema, a gente quer resolver isso. A gente quer ter previsibilidade, visibilidade, porque muitas vezes, o Adriano sabe disso, o fornecedor ele não tem a visibilidade de onde o processo dele está parado, por que não foi faturado, qual que é o problema, está tendo auditoria, e quando será liberado. Então, pela nossa última pesquisa, o que aconteceu? Hoje, nós temos um prazo de liberação de faturamento de mais ou menos 90 dias, e para pagamento mais 90 dias. Ou seja, essas duas pernas levam 180 dias em média. Em média, 6 meses, porque em alguns casos a gente pode ver ali que tem empresas negociando coisas de 2021. Nossa. E qual que é o problema, Sabrina? Tem esse problema de que eles não pagam juros, não pagam multa, e além disso, para piorar, ainda pedem descontos. Ou seja, eu estou lhe devendo, eu vou lhe pagar, mas eu quero um desconto sobre aquilo que eu estou devendo. Eu sempre cito um exemplo meu avô tem um bar, né, tem um comércio. Imagina que chega lá a pessoa, olha, por favor, você anota na caderneta. Olha, vou anotar aqui, comprou um leite, comprou uma cerveja, comprou tal coisa. Aí depois de 6 meses, olha, caiu o meu vale aqui, depois de 6 meses, a pessoa volta, olha, tudo bem, eu vou lhe pagar, mas eu quero um desconto. E eu não concordo, e acontece isso, eu não concordo com isso que você anotou aí, mas foi o que você consumiu. Então tem a fase de conciliação de informação, tem desconto, enfim. Tem uma série de problemas, e quando o Adriano chega com essa solução da Health Mercantil, isso endereça muitos problemas, justamente porque impacta o fluxo de caixa da empresa. Ela não tem o dinheiro para pagar ali o funcionário. E mais, muitas chegam para mim, Adriano, e falam o seguinte: Davi, eu poderia investir em novas linhas de produto, mas eu não faço porque eu não tenho capital. E eu sei que o Adriano também tem soluções nesse sentido, né, Adriano? Isso. Então, obrigado, Davi. Até pelo comentário foi sábio em relação a tudo que tu falaste. E, dando continuidade, nós lançamos mais 2 produtos esse ano, né, para também solucionar essa problemática. Que um é o Health Financia. O Health Financia é uma linha que nós estruturamos para capital de giro atrelado à garantia dos equipamentos usados ou instrumentais usados dos distribuidores. Por que foi estruturado isso? O distribuidor tem um inventário imenso, que é dele, tem milhões em estoque, e esse inventário nunca é visto por nenhuma instituição financeira como um ativo, até porque ela não sabe nem o que fazer com aquilo, né? Então, muitas das vezes, o distribuidor ele fica à mercê dos créditos de capital de giro atrelados a garantias da sua casa, do seu carro, ou sobre investimento para essas instituições financeiras, e aquele ativo dele dentro da empresa, de fato, não é utilizado para nada. Então, tendo vivido isso várias vezes também, convidado bancos aí na empresa para poder levantar capital de giro e nunca ter utilizado meus equipamentos ou instrumentais como ativo, nós lançamos esse produto. Então a gente cede um capital de giro atrelado como garantia aos equipamentos usados, que ele tem lá até 5 anos de uso, e os instrumentais. Isso também tem tido uma grande aderência, tá? Para dar um fôlego para as empresas, porque é uma forma dela utilizar aquilo que está na empresa dela ali sendo usado, e nós não pegamos, o equipamento fica lá em uso da empresa. É uma garantia. É somente uma garantia. E tem dado fôlego também, tem tido uma grande aderência. E além disso, enxergando o setor de fornecimento de uma forma geral, a gente estruturou o Health Equipa. A Health Equipa é uma linha que ela vem para novos investimentos, tá? Para os distribuidores poderem expandir suas operações. E todos são beneficiados nessas operações. A fabricante, o distribuidor
e propriamente o setor de saúde em si, né? Como? Porque o distribuidor vai fazer um novo investimento, a gente vai fazer esse pagamento à vista para a fabricante, então a fabricante sai daquele risco de financiar o distribuidor e muitas das vezes ela também não consegue financiar a longo prazo. Ela vai dar uma parcela de 6, 10 vezes, que são parcelas pesadas, porque pensa na estrutura desse mosaico. Ele faz o investimento, vai gastar R$1 milhão num novo investimento. Ele vai ter que pagar isso daí em 10 vezes, 10 parcelas. Entretanto, 6 meses, ele vai ter que colocar esse produto no mercado. Suponhamos que ele já vende esse produto no primeiro mês. Ele vai guardar 180 dias para receber a primeira vez. Então ele vai descapitalizar 6 meses pagando a fabricante, sem poder ter recebido a sua venda daquele produto que ele investiu. E aí que nós entramos, né? Por ter passado isso também, sempre são produtos de dores que eu passei. A gente financia os distribuidores em até 40 parcelas para eles fazerem investimentos e o fabricante a gente paga à vista. Então a gente fortalece a fabricante, um caixa dela, e dá condições do distribuidor poder fazer investimento e pagar parcelas plausíveis sem que com isso ele descapitalize a empresa dele. Então a gente também já tem sentido isso daí fazendo muito efeito no mercado para os nossos clientes. Pode ser redundância essa pergunta, mas por que a Health consegue fazer isso? Ela consegue capitalizar esse dinamismo desse mercado específico e um banco qualquer não? Porque a Health ela foi criada por quem viveu esse mercado 20 anos, propriamente dito. Então, a Health em si, ela entende como funciona o modus operandi desse mercado. Ela entende onde tem valor para o distribuidor, ela entende as dores do mercado. Então, todas as soluções elas são, de fato, personalizadas para distribuidores de produtos para a saúde. Porque conhecemos, né, passei por tudo isso, então a empresa conhece o mercado em si. Me recorda aqui até uma historinha que falam, né, que a pessoa tinha uma herança e o carro deixado pelo pai era um carro bem antigo e ele foi vender. E falaram, não, olha, isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui, ó, R$500 aqui para, né, visto como, sei lá, uma sucata. E aí ele fala, gente, mas isso foi super, é o tesouro, é uma herança. E aí foi levado numa loja de colecionador. E aí falou, isso aqui é uma raridade. Quanto você quer por isso? Então é a questão de você levar o objeto em si, que está sendo discutido, para um lugar de valor e de entendimento que aquilo tem. Isso. Né? E faz toda a diferença. Isso é um ponto importante, Sabrina, porque assim, sempre tem aquela máxima, né? Às vezes apresentar um problema para cada solução que foi, né, demonstrada, mas no caso do Adriano é diferente. No caso da Health Mercantil é apresentar uma solução para cada problema apresentado. E é realmente isso que acontece. O Adriano comentou dos fabricantes, e aqui a gente até faz até porque a Braide também tem fabricantes, mas o fabricante ele precisa estar conosco, distribuidores, nessa luta também. Até sentar à mesa em conjunto. Nós até falamos com alguns fabricantes porque realmente aconteceu isso. Olha, Davi, por que os associados ou algumas empresas, até de fabricante internacional, com pouquíssima atuação no Brasil, né? Por que o distribuidor está com dificuldade de me pagar? Então a gente explicou tudo isso, porque ele está com dificuldade de receber. Então vai ser um efeito em cascata. Esse efeito deletério em cascata. Então esse é o grande problema. Então o Adriano citou a questão do fluxo de caixa, a questão do financiamento, e um ponto importante também, que eu sei que é uma agenda da Health Mercantil, uma agenda da Braide também, é a questão da profissionalização do setor. Nós precisamos, e é importante a gente frisar isso, também estruturar bons processos e começar do ponto de vista financeiro. Porque o que as pessoas podem interpretar é assim, a Health Mercantil ela vai ganhar com o problema das pessoas. Não, é diferente porque a gente tem muita mentalidade de banco, né? Sim. O banco ele vai faturar na minha dor. Não, o que a gente entendeu dessa parceria com a Health Mercantil é para ajudar também na profissionalização, para você conseguir cuidar do seu fluxo de caixa. Porque eu não quero somente que você sobreviva,
mas que você seja sustentável. É uma ação que vai lhe ajudar, mas você precisa também cuidar das suas contas, e a gente está promovendo agora, enquanto associação, uma agenda de eficiência também do distribuidor. É importante falar isso. Como assim? O que se faz para que isso aconteça? A parte educacional, Sabrina, acho que a gente levar a profissionalização do distribuidor, ele entender como é que funciona um fluxo de caixa, qual que é a diferença... Existência disso? Existe muita dúvida em relação a isso. Dúvida ou resistência? Ou os dois? Eu acho que é mais dúvida. Porque o distribuidor, eu tenho feito muitas reuniões com o distribuidor, e eu vou ser sincero, Sabrina, eu fico orgulhoso de olhar para o distribuidor e ver o quanto ele é resiliente e o quanto a gente precisa apoiar o distribuidor. Porque é isso que o Adriano falou. O distribuidor, ele faz muita coisa. O hospital ligou, tô indo. É de madrugada, eu levo uma pessoa para entregar o material. Então, eu costumo dizer, o fluxo de informação e de produto, ele vai. Mas o fluxo contrário, muitas vezes, do pagamento, ele não vem. E gera esse descompasso que o Adriano comentou. Então, imagina você fazendo muita coisa, eu estou me entregando, mas eu quero ser remunerado, e justamente remunerado por aquilo que eu entreguei. E não acontece isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente conversa com o distribuidor, o que você precisa ver? É o seu fluxo de caixa? É a parte financeira? É a parte contábil? E por isso que a Health Mercantil, dentro desse ecossistema, faz muito sentido, porque não é somente o banco, né? É o ensinar também o distribuidor, né, Adriano? É importante frisar que todo cliente que chega na Health Mercantil, a gente orienta como utilizar o crédito, o custo desse crédito, porque muitas das vezes é bom frisar. Teve alguns eventos que nós fomos juntos e um ou dois distribuidores, inclusive, pontuaram isso. Mas a gente já tem tanto custo, ainda vai ter mais custo antecipar. E isso serviu para a gente, para os próximos eventos, nós estruturamos uma modelagem para o distribuidor enxergar, e hoje a gente já faz isso quando chega o cliente lá para fazer cadastro e antecipar, a gente já mostra o custo dele não antecipar nesse mercado. Custa bem mais. E o custo dele antecipar custa muito mais. É nítido, a gente tem lá a modelagem para ele, que muitas das vezes o distribuidor ele é um empresário, né? E esse setor é um setor dinâmico que depende muito mais do dono para que essa empresa ande, do que propriamente dito de profissionais ou colaboradores. O dono ele é muito ativo nesse setor. Mas aí o dono deve provavelmente te perguntar. Desculpa te interromper, mas interromper. Deve provavelmente, bom, tudo bem, eu entendi, eu vou ganhar muito mais, mas como é que você consegue me garantir isso? Que vai ter essa sustentabilidade ao longo do tempo? Então, é exatamente como o Davi falou. Nós ensinamos ele a tomar o crédito, nós mostramos como ele deve utilizar esse crédito na empresa, tá? Ensinamos, inclusive, a estruturar um fluxo de caixa previsível através da antecipação sem nota. Então, a gente orienta, a Health ela orienta o cliente, ela não está vendendo dinheiro, tá? O propósito da Health é entregar solução para o setor. O que eu vejo muito, infelizmente, é que o brasileiro ele tem uma cultura um tanto quanto conturbada sobre crédito. Quando você vai olhar países de primeiro mundo, grandes empresas, grandes empresários, eles utilizam o crédito a favor da empresa, eles não se descapitalizam. O desafio da Health hoje não é entregar a solução, é conscientizar e ensinar a esses empresários que é salutar sim tomar crédito, desde que seja de uma forma consciente e destinada à empresa. Estratégico. É estratégico. E quando você fala de antecipação, você não está tomando crédito. Você está vendendo um crédito seu e está antecipando esse recebível. Então você não está tomando um crédito. É bem diferente o conceito. E não existe, óbvio, existe o spread de operação, porque o dinheiro tem custo. Propriamente dito, eu posso falar simplesmente aqui que hoje uma Selic de 14,25,
o teu dinheiro parado na mão da operadora já está ganhando, já está deixando de ganhar 1% e alguma coisa ao mês. Então você já está com um custo, sem ter esse dinheiro na mão, de 1 ponto alguma coisa ao mês. Então ele não enxerga, ele não faz essa conta. Mas por que ele não faz essa conta? Porque, voltando ao que eu estava falando, esse setor depende muito mais do dono dessas empresas para fazer esse negócio dele girar. Então muitas vezes ele não tem tempo de sentar, fazer contas corretas, olhar quais são os custos reais de uma operação, onde está o custo do dinheiro dele. Nos pratinhos todos que ele tem que segurar. Exato, ele não consegue focar nisso. Não, isso acontecia comigo. Eu fui me atentar quando de fato aperta o calo, que você precisa parar e entender o que estava acontecendo. Então, e aí dá trabalho, né? Porque não é uma coisa que eu vou lá e faço uma conta rápida e vou. Tem que olhar. E quando ele chega lá na Helf, então a gente entrega isso para ele, ensina isso para ele. Ele não sai, a gente não quer simplesmente toma aqui o dinheiro, porque eu estou no risco com ele. A empresa está no risco. Então eu quero, na verdade, é prova de conceito. São quase 4 anos de operação. Eu tenho desde o primeiro cliente comigo até hoje fazendo operação. Uma empresa, não é somente esse, mas estou dando um exemplo, que cresceu 30%, 40% no mercado. E que opera toda semana. Então, o crédito da Helf é um crédito de fato salutar para essas empresas. Em todos eles, tá? Tanto de antecipação, tanto de capital de giro, quanto de financiamento para novos investimentos. E a gente orienta, vai essa parte educacional, porque esse é o maior desafio. É desobstruir essa questão de achar que é custo. O custo para a empresa é o teu dinheiro não estar no caixa. Tem custo de oportunidade, teus juros e multa que tu paga para o teu fornecedor, sem considerar o teu risco de imagem. Quer dizer, não é porque você não está pagando o fabricante porque você não quer. Você não está pagando, você não recebe. E ela sabe disso, o fabricante sabe disso. Mas os olhos fecham e segue-se a métrica normal. Gente, isso aqui não é um mercado normal. Eu tenho que falar isso. O mercado da saúde do Brasil não é um mercado normal. É fora da curva. Então ele tem que ser tratado de forma diferente. Por todos que estão empacotando isso para poder manter uma saúde privada no Brasil. Qual é a principal desconfiança de um cliente de bate-pronto quando ele encontra com vocês? Olha, Sabrina, sendo muito sincero, o termo não é desconfiança. É sempre o desconforto de não entender. Bom, eu vou pagar a taxa. É isso. Sempre o assunto é taxa. Então, não se trata de taxa. A gente tem que ensinar a fazer a conta. E eu vou te dizer, a diferença ela é grande. Enquanto tu antecipa a um fator de 2%, 3%, você tem um custo mínimo, se você atrasar suas contas no mês, de 6,75%. Então, é saber fazer a conta. E a gente está ali para orientar. A gente tem, como eu disse, é prova de conceito. Nossos clientes, nenhum que entram, sai. E a gente vai abrindo porta devagar para dentro da operação. A gente não escancara a porta. A gente vem agora com uma solução muito boa, que foi a integração da tecnologia da Helf Mercantil, que vai ser lançada agora em junho. Está integrada ao Viman Sistemas, onde toda a operação de antecipação, toda a parte de burocracia vai ser eliminada e vai estar integrada dentro do sistema dos distribuidores. Isso vai facilitar muito o dia a dia deles, porque eles vão visualizar essa operação de antecipação da forma mais clara possível e, além de tudo, fazer uma antecipação, por exemplo, em 3 minutos, que no mercado atual é impossível. Então, mais uma vez eu digo, o desafio continua sendo ensinar os empresários a tomar o crédito. Essa questão é importante, Sabrina, porque assim, tá muito em voga, né? Lugar de fala. O Adriano, ele tem lugar de fala. Mas tem mesmo, né? Não é? Porque ele foi empresário, ele conhece do setor, né? Ele sabe quais são as dificuldades. E a Helf, eu acho que ela dissipa esse clima de desconfiança que muitas vezes o pessoal tem de banco. Porque, primeiro, a Helf, e o Adriano pode até explorar isso mais, ela não é um banco, ela não é uma factoring, porque às vezes o pessoal, não, isso aqui é uma factoring. Não, ela é um FDIC, que tem regulação pela CVM, ou seja, tem toda a legitimidade, tem que ter uma governança robusta, e isso traduz credibilidade. Ele conhece o setor,
Essa integração que ele comentou facilita demais, porque não é assim, eu vou ter que entrar no aplicativo daquele banco que não dialoga com o meu sistema de ERP, e isso a gente vai perdendo tempo. Sim. O Adriano, ele comentou muito bem, e é algo que o distribuidor ele deve olhar para tudo. O custo da oportunidade. O que a gente perde de oportunidade por produto parado é um produto que fica no estoque do hospital, o hospital não utiliza aquele produto, muitas vezes o produto vence, ou poderia ser utilizado em um outro hospital que está demandando aquilo. É um produto que fica parado, é um produto que fica em estoque, e a empresa precisa ter um estoque gigantesco porque não tem a previsibilidade do quanto vai ser utilizado. Então o fabricante fala o seguinte, olha, você precisa comprar tanto, ela vai estocando. E aí é capital parado, né? Sim. E quando o Adriano ele traz essas soluções, olha, você não precisa ficar com esse estoque parado aí. É pior que poupança, né? É pior que poupança, exatamente, guardar o dinheiro embaixo do colchão. E o duro que o nosso dinheiro ele tem prazo de validade. Sim. Né? Porque a gente está falando de um produto de saúde. Né? Então, assim, essa questão da legitimidade da Health Mercantil, eu acho muito interessante. E se você pudesse falar um pouquinho, Adriano, dessa questão da diferença entre a factoring e o FDIC, eu acho que é muito importante. Vou sintetizar aqui. Uma das coisas também que o distribuidor pergunta muito, ou fica na dúvida, mas vou antecipar, e aí o problema com a operadora de saúde, com o hospital, porque não gosta que antecipe. Por sermos um fundo de investimento e nosso regulamento ele é 100% voltado para o desenho do mercado da saúde, propriamente de suplementar e dos distribuidores de produtos para a saúde, a gente respeita todas as regras que possam haver de incômodo em relação a essa antecipação. Tá? Então eu quero deixar de maneira... Eu não vou detalhar isso, eu detalho para os clientes, mas eu vou deixar os distribuidores muito tranquilos e à vontade em contactar a Health para que a gente possa explicar de que forma que a gente atua. Essa interlocução entre a operadora é sempre com o distribuidor, nunca é com a Health. Tá? Então sempre o distribuidor continua fazendo o trabalho dele com a operadora da mesma forma, cobrando, a gente não faz esse tipo de coisa dentro do fundo. Diferente de banco, diferente de factory, né? Primeiro a gente trata de taxa. Taxas de factory são absurdamente maiores. Bancos, você pode até ter uma taxa ali competitiva. Entretanto, isso, conhecimento de causa, porque já vivi isso, o banco te dá um limite para antecipar recebíveis, você antecipa. No dia daquele pagamento, se não ocorrer o pagamento da operadora, e muitas das vezes não ocorre, a operadora sempre pede estender um prazo mais 5 dias, mais 10, 15 dias, não ocorre aquele pagamento. O que o banco vai fazer? Ele vai na sua conta, se não tiver o dinheiro lá, ele vai protestar a operadora automaticamente. Nós, como somos um FDIC especializado no setor, nós não realizamos esse tipo de coisa. A gente prorroga, a gente conversa com o distribuidor, então a gente sempre está do lado dele de forma mais flexível para poder tratar qualquer tipo de atraso, qualquer tipo de dor de cabeça que ele tenha com a operadora. Por quê? Porque eu entendo que acontece isso, eu vivi isso anos da minha vida. Então, por ser um FDIC regulamentado e ter sido seu regulamento escrito por quem de fato conhece esse setor, é que faz a operação ser muito confortável para as empresas do setor. Tá? Então essa é a grande, eu digo, pode ser a grande diferença, e é a grande diferença. Uma questão é você conhecer o setor, outra coisa é você estar com produtos de crédito tradicionais do mercado, antecipação, capital de giro, mas que não se comunica com modos que como é que ele vai pagar aquele empréstimo, como é que ele vai pagar aquele... Não, se tu não pagar, o banco vai te executar, o banco vai dar um jeito dele, o factory vai cobrar juros abusivos, vai acabar com a tua operação, que isso ocorre. Eu já recebi vários distribuidores que nós recompramos dívida de factory dele. Ô Sabrina, o Adriano ele traz um risco muito interessante que a solução dele mitiga, que é o risco da retaliação. A gente falou do risco financeiro, risco tributário e risco da retaliação. O que é isso? Eu estou lhe cobrando sobre aquilo que você me deve. Olha, vou lhe pagar, mas eu não quero mais ter nenhum tipo de relacionamento comercial contigo.
Isso. Então, quando o distribuidor... Porque você está me cobrando. Porque você está me cobrando. Então, se o distribuidor ele avança para essa esfera, não vou nem dizer judicial, mas extrajudicial do protesto, o cliente, ele não gosta. E ameaça. E ele ameaça. E bloqueia. Ele vai bloquear. Então, por isso que muitas vezes surge aquela solução simples. Para de fornecer. Ok. Mas pensando num mercado que ele é altamente concentrado e o pool de clientes ele está cada vez menor, então se eu não forneço para a Sabrina, eu vou fornecer para o Adriano, mas aí ambos praticam a retenção de faturamento e não tem mais cliente. Exato. Você fica refém? Fica refém do que a gente já falou, do poder econômico. Exato. Tá vendo o desequilíbrio? Total. Então, por isso que a gente tem que trazer essas soluções e de forma a eliminar ao máximo, né, ou tentar eliminar essa questão da retaliação. Davi, só para a gente encerrar aqui, né, a gente está no caminho aqui final, eu queria perguntar aqui para Adriano, então para a gente fazer aqui um cardápio rápido, né? Porque quem ouviu a gente até aqui, com certeza está interessado em saber o que é possível encontrar, então, Sim. falando com a Helf Mercantil. Então, você apresenta aí nesse cardápio produtos novos e queria que você passasse aí rapidamente. O que vai encontrar esse novo cliente, essa pessoa interessada, para inclusive crescer, como seus clientes cresceram? Sim. A Helf Mercantil, ela é a primeira Health Fintech do Brasil. É a primeira empresa realmente que traz soluções financeiras com tecnologia para esses clientes. Então, ao ele chegar na Helf Mercantil, ele vai encontrar um braço, uma instituição financeira que fala a língua do mercado dele, que entende as nuances e as dificuldades dele. Ele não precisa desenhar o mapa para que a gente entenda. Ele vai encontrar soluções definitivamente sob medida e que de forma efetiva estrutura a vida empresarial e o negócio dele todos os dias. Além disso, por ser a primeira Health Fintech, é um hub de soluções financeiras. Além dos produtos financeiros, nós temos o banco digital, que é o Health Pay, nós temos contabilidade específica para o setor, nós temos assessoria jurídica específica para o setor, além da tecnologia agora, que vai facilitar muito a vida dele através do portal de antecipações do Health Mercantil, que é o Health Conecta. Então ele encontra nesse ecossistema o dia a dia da operação dele. Ele pode ter certeza que ele vai encontrar do lado dele uma empresa que caminha lado a lado com o negócio dele, para que ele possa focar de fato em crescer. Exato. Tá? Para que ele possa focar naquilo que ele sabe. Que ele sabe fazer. Exato. Exatamente. Então, tem a Health Financia, a Health Equipa, que... Health Antecipa. Health Pay, Health Conecta, Health Assessora. São mais ou menos 10 produtos dentro do ecossistema, todos voltados e desenhados exclusivamente para os distribuidores. Inclusive, temos a assessoria de liberação de faturamento e pagamento de intermediação entre as operadoras de saúde. Quer entender essa matemática toda aqui que o Adriano está falando? Então procura a Helf Mercantil para que fique claro, não sobrem dúvidas sobre como é possível, não é mágica, é matemática, dá para entender, e o Adriano Bragança está disponível para te responder isso. Te agradeço mais uma vez, obrigado, Adriano. Ele que é CEO da Helf Mercantil e pela coragem, né, de trazer uma novidade atrás da outra e em tão pouco tempo de empresa, mas não de mercado. Não de mercado. Davi, muito obrigada mais uma vez, Sabrina. até a próxima, viu? Então, um abraço para vocês e a gente continua aqui nessa parceria com a Abraide e a Helf Mercantil. Até a próxima. Tchau.